Boa noite com Jesus. Cumprimentamos a todos aqui presentes, aqueles que estão nos assistindo através dos meios de comunicação. Desejamos que Deus conceda a todos nós uma bênção especial. Nós vamos ler no Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 22. Vamos lermos a partir do versículo 39. Vamos meditar um pouquinho sobre este assunto, que para nós é o maior assunto que existe, é o assunto mais importante que existe na face da terra. Vamos meditar um pouquinho antes de virmos à mesa do Senhor. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 22. Jesus em Getsêmani. Podemos ler? E saindo foi, como costumava, para o Monte das Oliveiras. E também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até ao chão. E levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Amém. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, humildemente nós curvamos nossas frontes na sua presença, com nossos olhos fechados, porém nossos corações abertos, para suplicar ao Senhor, Pai, que começou em nós essa boa obra, vir para levá-la à perfeição, porque somente o Senhor é o que o pode fazer. Aperfeiçoarmos, ó Pai, de maneira tal que estejamos preparados para o dia da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós suplicamos mais uma vez perdão por nossas falhas, por nossas fraquezas, porque como seres humanos somos uma falha só. O que há de bom em nós é a nossa alma, que crê na Tua palavra, que anela a vida eterna, pois ela veio de Deus e ela deseja voltar para Deus. Então perdoa-nos e ajude-nos em nossas necessidades. Oramos, ó Pai, pedindo estas bênçãos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Podeis assentar-vos. Meus amados, nós vamos meditar um pouquinho sobre a crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo.
Agora, é bom falarmos e recordarmos quem era Jesus Cristo. Quem era ele? A Bíblia diz que ele era o Emanuel, que quer dizer, que traduzido quer dizer Deus conosco. Ele era o Verbo que se fez carne e habitou em nosso meio. Agora, amados, então podemos ver o grande amor de Deus para conosco, para com a humanidade. Deus teve que se encarnar para preencher os requisitos de sua palavra, para não deixar nenhuma brecha para o inimigo. Porque ele havia dito, no dia em que comerdes, certamente morrerás. E o homem estava sentenciado à morte. Mas o grande amor de Deus para com a humanidade, então ele mesmo veio e morreu em nosso lugar, porque nenhum de nós poderíamos pagar os nossos próprios pecados. Muito menos você pagar os meus pecados ou eu pagar os seus pecados. Ainda que eu desejasse morrer no seu lugar, mas eu nasci em pecado. E tinha que ser alguém que não tivesse nenhum pecado. Deus não podia enviar os anjos, porque não foram os anjos que pecaram. Tinha que ser um parente redentor, um parente para ser o Redentor. Então Deus tornou-se o nosso parente. Ele se fez carne, ele tornou-se um de nós. Ele havia feito o homem à sua imagem, à sua semelhança, porém agora para salvar o homem, ele se tornou a imagem e a semelhança do homem. E como homem, então, ele pôde nos redimir de nossos pecados, não com ouro, não com prata, mas com o seu próprio sangue. A Bíblia diz que nós somos resgatados, redimidos com o sangue de Deus. Então ali estava Deus feito carne. A Bíblia diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E Deus é o Criador do mundo. Ele é o Criador de todas as coisas. Porém, vamos observar o que Ele tem feito por nós. E deixe Ele falar ao seu coração até que você sinta isto, lá no âmago de sua alma, que Ele fez isto por você. O profeta que Deus tem nos enviado nos diz: o mais alto do céu, o próprio Deus, Criador, se tornou o mais baixo da terra. Ele se humilhou. Ele passou através de uma cidade, Jericó, a cidade mais baixa do mundo. E o homem mais baixo daquela cidade teve que olhar para baixo para vê-lo. Nós conhecemos bem a história de Nicodemos. Ele se tornou em mim. Aliás, deixa eu voltar. O profeta disse, ele teve que olhar para baixo para vê-lo, correto? Veja quão baixo ele se tornou. Você já pensou nisto? Nós devemos parar, dedicar um tempo e pensar nestas coisas que vale a pena. Não ficar correndo atrás de coisinhas que não leva a gente a lugar algum, a não ser enquanto nós estamos correndo atrás delas.
estamos deixando o nosso Deus de lado. Você já pensou nisto? O profeta de Deus nos pergunta. Ele se tornou em mim para que eu, através da graça, me tornasse ele. Jesus se tornou em mim e em você, para que através de sua soberana graça, nós pudéssemos nos tornar nele, sermos ele. Você sabia que você é um Deus amador aqui na terra? Você sabia que você é um pequeno Messias aqui na terra? Isso é que é ser cristão, é ser como Cristo. Então vejamos o que ele tem feito por nós. Ele se fez pecado, não conhecendo o pecado, ele nunca pecou. Ele se fez pecado, não conhecendo o pecado, para que eu, pecador, eu, através do pecado, pudesse ser justo diante de Deus. Amém. Foi isto o que ele fez por ti. Eu reconheço isto. Foi isto que ele fez por mim. O que farei eu em recompensa? O que eu poderia fazer? Dar toda a minha vida a ele, dar a ele todo o meu tempo, dedicar a ele tudo que sou, ainda não recompensaria. Isto é verdade. Foi isto que ele fez por você, amigo pecador. Foi isto que ele fez por você. Como você poderia rejeitá-lo? Na mensagem, o sinal, no primeiro, ou melhor, no parágrafo 3, o profeta de Deus disse que se ele, Jesus, Deus, é tudo, seríamos pessoas nécias se não o aceitássemos. E não somente aceitá-lo, mas reverenciá-lo, adorá-lo. E ele diz, não vá você colocá-lo lá na mesa, na prateleira. É algo para você colocar em operação. Enquanto você tem tempo, enquanto você tem esta vida e esta oportunidade de fazer a sua escolha, por qual das duas estradas você vai trilhar. Então, amados, o mais alto se tornou o mais baixo. O Criador do mundo desceu a esta baixa terra, humilhou-se a si mesmo até a morte e morte de cruz. E eu e você que somos salvos por sua graça, precisamos humilharmos também. Se Jesus lá no Getsemane orou intensamente, quanto mais intensamente nós devemos orar. Você tem que lutar contra a sua própria carne. Você tem que lutar contra a sua própria vontade, seus próprios pensamentos. Dobrar o seu joelho e dizer, Senhor, me ajuda. Me ajuda. Me ajuda, Senhor. Até que você possa decolar. Até que você sinta que sua oração subiu acima do telhado. E então você terá a resposta dele. Amém. Não é ajoelharmos aí poucos minutos e dizer apenas obrigado, Senhor, por mais esse dia, ser comigo nesta noite. E quando fala as últimas palavras, já fala adormecido.
Amados, que hora nós estamos vivendo? O que é que nós estamos esperando? Nós não queremos passar pela grande tribulação. As virgens nessas serão salvas, sim, mas elas terão que passar pela grande tribulação, terão que selar os seus testemunhos com o seu próprio sangue. E além do mais, não terão o privilégio que terá a noiva, que terá aqueles que faz parte da primeira ressurreição. Oh, que coisa! Perguntaram para o profeta: quem vai povoar a terra, trabalhar para trazer os frutos? É esse povo que será salvo, não é? Em segundo plano. Eles não farão parte da primeira ressurreição. Vamos um pouquinho mais adiante. Eu li na mensagem O Poderoso Conquistador, no parágrafo 108. Vamos ler um pouquinho aqui na mensagem Conferência, a partir do parágrafo 127. O profeta nos diz assim: tinha que haver uma conferência entre o cordeiro e a pomba. O cordeiro representando a Cristo, a pomba representando o Espírito Santo, que é o próprio Deus. Quando Deus quis apresentar-se a si mesmo, ele se apresentou através de uma pomba. E quando ele quis apresentar-se ao Filho Jesus Cristo, o apresentou como um cordeiro. Então, o irmão Branham está nos dizendo que tinha que haver uma conferência. Conferência é uma reunião para tratar de algum assunto, para decidir algo que deve ser decidido. Conferência entre o cordeiro e a pomba. Vejam isto, tenham isto em mente. E eles prepararam um lugar para tê-la. Isso é, para ter esta conferência. Depois do jantar, aquela noite, eles atravessaram o riacho e entraram em um jardim chamado Getsêmani. Eles tinham que ter uma conferência. Deus e Cristo tinham que conversar sobre o assunto. Que assunto tão importante! Porque se tratava da salvação da humanidade. Eles tinham que conversar sobre o assunto. O cordeiro e a pomba tinham que se assentar juntos. Era a pomba que tinha que conversar com o cordeiro sobre a morte do cordeiro. E quando eles se assentaram ao lado daquela rocha, todos os anjos desceram do céu para ouvir esta conferência. Oh, lá estavam Gabriel, Miguel, ele fala o nome de um outro anjo aqui que não sei expressar. Todos os milhares deles assentados ao redor daquela rocha, aonde iriam ter aquela conferência. E ele disse, ora, ele havia dito, não é, aos seus discípulos, os quais estavam exaltos, eles tinham tido muitas reuniões, grandes reuniões, e estavam cansados. Irmão Brana diz assim: tal como vocês estão cansados nesta manhã, eu diria tal como vocês estão cansados nesta tarde, não é? Meu Deus, misericórdia. Mas ele disse: vigiareis comigo ao menos por 1 hora. Vocês fiquem aqui e vigiem comigo. Eu tenho que ir mais adiante para orar, disse ele, para ter a conferência.
porque tenho que passar adiante e ter uma conferência, e tenho que ir só. E a conferência teve início. O cordeiro, jovem, uma bela vida, nunca houve uma vida como aquela. Nunca houve e nunca haverá uma vida como a que o Cordeiro teve, falando de Jesus Cristo. Que vida tinha o Senhor Jesus quando ele estava aqui na terra, em seu ministério terreno? Que homem era aquele? O profeta Isaías profetizou que ele era um homem de dor, experimentado nos trabalhos, um de quem os homens não faziam caso. Olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos, para que bajulássemos. Oh, vem na minha casa, vem tomar um café comigo, olha, venha sentar comigo uma tarde para nós conversar. Nada disso. Deus dando-nos um exemplo. Meu Deus. Então, irmão Brano está descrevendo, nunca houve e nunca haverá uma vida como a que o Cordeiro teve. Mas agora o Pai disse, perguntou a ele, você está disposto? Lá em São João 12, ele havia dito, a minha alma está angustiada. Ele sabia que estava chegando a hora de pagar o preço pelos nossos pecados. A minha alma está angustiada, mas que direi eu? Pai, livra-me desta hora. Para esta hora eu vim. Pai, glorifica o teu nome. E houve uma voz do céu que dizia, já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Amém. Deus nunca abandonou o seu Filho, Jesus Cristo, tal como a mim e a você. Deus nunca nos abandona. O profeta de Deus disse assim para nós, Deus não abandona o homem. É o homem quem abandona a Deus por causa de suas preocupações da vida cotidiana. Corre para aqui, corre para ali, corre para acolá. E passa um dia, passa uma semana, passa um mês, passa um ano. Se fôssemos anotar para somarmos o fim do ano, quantos minutos demos a Deus por cada dia? Ficaríamos com vergonha. Então o pai lhe perguntou, você está disposto? É o seu amor? É o seu amor por seus irmãos grande o suficiente para dar a sua vida, para morrer no lugar deles? É seu amor por aquele pecaminoso fede do mundo no qual você nasceu? Você os ama o suficiente para pagar com sua vida? Você os ama o suficiente para tomar o lugar deles? Para levar os seus pecados à mais dura e crucial morte? O Pai falando com o Filho Jesus, a pomba falando com o Cordeiro. O profeta diz, ninguém poderia ter sofrido aquele tipo de morte que ele sofreu. Ninguém. O profeta diz aqui para nós, acho que eu anotei errado aqui, mas eu vou ver se eu encontro.
Talvez não seja para mim dizer agora. A Bíblia diz que o seu sangue se separou um do outro. O sangue de nosso Senhor Jesus Cristo se separou um do outro. E qualquer médico, qualquer um, pode lhe dizer que conhece a química do sangue, que apenas a tristeza faz aquilo. Somente a tristeza pode separar, coagular o nosso sangue. Somente a tristeza. Que coisa! Como estava se sentindo nosso Senhor Jesus Cristo? Ele nunca morreu por causa de uma lança romana, nem mesmo morreu por causa de um cravo enfiado em sua mão ou no seu pé. Mas ele morreu por causa de um coração partido, sendo rejeitado. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam, porque não o conheceram. Mas a Bíblia diz que a todos aqueles que o receberam, Deus deu-lhes direito de serem feitos filhos de Deus, aqueles que creem no seu nome. Amém? Há poder neste nome. Neste nome há salvação, neste nome há cura, neste nome há ressurreição. Então veja, o seu sangue se separou um do outro, e somente a tristeza pode fazer aquilo. Ele morreu por causa de um coração partido, sendo rejeitado. Damos graças a Deus, porque Ele não é rejeitado por nós. Ele não é rejeitado por mim, Ele não é rejeitado por você. Senão você não estaria aqui. Você estaria em algum outro lugar, em alguma festança, ou em alguma outra igreja, com uma grande banda de música, não é? Grande corais cantando, e o povo regozijando, falando em línguas estranhas. Oh, mas que tempo, hein? Que tempos bons. Eles têm tudo isso lá, mas isso não me dá nenhuma inveja. E não deve dar inveja para você também. Nós não temos todas essas coisas aqui, mas nós temos a palavra. Amém? E a palavra é Jesus Cristo, a palavra é Deus. Porém lá aconteceu aquilo que a Bíblia diz, ele está batendo na porta, ele está do lado de fora, desejando entrar. Porém aqui ele tem toda a preeminência, graças a Deus. Estava lendo, não nesta, nem nesta, é nesta. Deixa eu continuar só mais um pouquinho aqui, e nós já vamos para a mesa do Senhor. Então, amados, diante daquelas interrogações, ele simplesmente respondeu dizendo: não a minha, mas a tua vontade seja feita. Não a minha, mas a tua vontade seja feita. Amém. Oh, que coisa! Deixa eu encontrar aqui aonde está. O profeta de Deus pergunta para nós: estamos nós dispostos a tomar essa mesma decisão que ele tomou naquele dia, dizendo para o Pai: não a minha, mas a tua vontade seja feita? Você pode entregar a sua vida a Ele,
e dizer isso para ele de todo o seu coração, ele deseja isto. Ele não quer uma outra coisa de você e de nenhum de nós. O que ele quer é a nossa vida no seu altar. Então foi necessário um Getsêmane de gotas de sangue, rompendo através de sua pele. Foi preciso uma agonia cruel no Calvário. Tudo isso ele sofreu por nós, por mim e por você, para nos dar o direito, a confiança de que somos herdeiros do céu e da terra. Amém? Somos herdeiros de uma nova vida, vida eterna, para nunca mais envelhecer, nunca mais adoecer, nunca mais morrer. Foi necessário um Getsêmane de gotas de sangue rompendo através de sua pele. Foi preciso uma agonia cruel no Calvário, antes que pudesse vir a prova de um Deus eterno, o qual podia levantar os mortos. Foi necessário um Getsêmane e um Calvário para fazer uma Páscoa. Amém. Páscoa fala de ressurreição. Muitos grandes filósofos antes de Jesus, Buda, Maomé, muitos outros fizeram promessa que eles viriam para conquistar o mundo, porém morrer e permanecer na sepultura. Mas o Senhor Jesus Cristo havia prometido derribar esse templo e em 3 dias eu o reedificarei. Ele foi o único que foi para a sepultura, mas ressuscitou. Então foi necessário todas estas coisas para fazer uma Páscoa, para ter uma ressurreição. Veja, foi necessário uma crucificação, é necessário o esmagamento da flor para extrair o seu perfume. É necessário o esmagamento da vida para extrair o que há de melhor nela. Esta é a razão pela qual Jesus teve que ser esmagado para produzir o que ela era. Ele não pôde se levantar antes da crucificação. Ele não pôde se levantar, não pôde ressuscitar antes de morrer, não é isso? Então, depois da crucificação, ele se levantou e ele pôde dizer: todos o poder dos céus e da terra é dado em minhas mãos. Isto foi depois da crucificação. Ele pôde se levantar e dizer: todos os poderes no céu e na terra são dados na minha mão. Mas o que fazer? Foi preciso uma crucificação primeiro. Foi necessário o esmagamento e a decepção dos apóstolos, vendo o seu Salvador, aqueles que eles amavam, e o viram até mesmo ressuscitar o morto da sepultura. Eles o viram fazer aquilo e então pensar: ali está ele deitado, ele mesmo nesta manhã, frio na sepultura, mas ele ressuscitou. Ele ressuscitou, ele trouxe para nós as evidências de que há uma nova terra além do rio. Ele trouxe para nós a evidência de que a sepultura não é o fim. Aleluia! Deixa eu voltar nesta mensagem aqui, o poderoso conquistador, para concluirmos. Deixa eu tomar o parágrafo. Vou repetir isso aqui. Como poderia um homem, em sua mente sã, com sua mentalidade sadia, conhecer a verdade do Evangelho
e rejeitar o homem, rejeitar aquela oferta que Deus deu para salvar o homem da vida de pecado. Irmão Branham diz numa mensagem, nós vamos estudá-la aqui, ele diz assim: não me diga que o mundo não está louco. Não me diga que o mundo não está louco. A sabedoria de Deus é loucura para o mundo. O mundo está com amnésia. Como pode um homem com sua mente sadia, conhecendo a verdade do Evangelho, e rejeitar aquela oferta que Deus lhe deu para salvar a sua vida do pecado, para salvar a sua alma da condenação do inferno? Como pode um homem com sua mente sadia fazer isto? O profeta diz: eu simplesmente não posso compreender isto. Como podes rejeitá-lo? Quando ele não está aqui para você ou para que você tenha que fazer qualquer coisa por ele, mas apenas ele está lhe oferecendo uma válvula de escape das coisas para as quais você está indo, e se tornou aquilo por você. Quando ele o fez, quando ele estava morrendo ali no Calvário, todos lhe haviam rejeitado, eles haviam cuspido nele em sua face estava cheia de cuspe e de zombaria, eles colocaram um trapo ao redor dos seus olhos, eles lhe bateram na cabeça e disseram: se tu és um profeta, diga-nos quem te bateu. Uma mulherzinha correu para o meio deles e disse: o que fez ele? O que fez ele a não ser curar os vossos enfermos e ressuscitar os vossos mortos? O que fez ele a não ser fazer o bem? Eles bateram na sua boca e disseram: vocês vão dar ouvido a esta mulher, ao invés de ouvir os seus sacerdotes? Tire esta pessoa daqui. E sua própria mãe, andando em suas pegadas sangrentas. O profeta abre parênteses e disse: Deus, deixa-me andar do mesmo modo. Que Deus nos deixe andar nas pisadas sangrentas de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o fim desta caminhada será a glória eterna. Amém. Enquanto ele seguia para o Calvário, no fundo do coração daquela mãe, ela estava querendo saber, quando ela viu seu querido filhinho morrendo ali, um homem com 33 anos de idade, a sua aparência era de 50. A Bíblia diz: por sua atenção, ele provavelmente havia se tornado grisalho, e o olhar severo em sua face, pois estava sofrendo, não tanto fisicamente, mas como se fosse em agonia. Oh, amados irmãos, sejamos agradecidos. Sejamos agradecidos ao nosso Deus, ao nosso Salvador. Vamos fazer a Ele todas as coisas de livre e espontânea vontade. Vamos fazer tudo com amor. Não fazer algo como se nós fôssemos obrigados. Opa, hoje é dia de Santa Ceia e eu sou obrigado a ir para a igreja. Eu não posso faltar hoje, porque o pastor falou que não pode perder um culto de Santa Ceia por qualquer coisa. Você vem com o seu coração aberto, amando ao Senhor Jesus Cristo, você vem aqui para lembrar de sua morte, sua ressurreição. Você vem para fazer estas coisas que a Bíblia tem nos ordenado a fazer. Agora eu pergunto a você, você crê que Jesus passou por tudo isto? Você crê que Ele fez tudo isso por mim e por você? Qual é o mérito que você tem? Qual é o mérito que nós temos? Nada, não temos nenhum mérito. Nada fizemos por merecer
nascemos em pecado, as primeiras palavras que falamos já foi mentira, foi falando um nome feio, etc. Porém, Deus tinha o seu plano. Deus escreve certo por linhas que parecem tortas. No tempo certo, no tempo escolhido, determinado pelo próprio Deus. Esta mensagem veio como um mistério para a minha vida, como um mistério para a sua vida. O Espírito Santo nos procurou e nos encontrou. Aleluia. E mostrou, ele fez isso por você. Você deve arrepender dos seus pecados, seja batizado no batismo apostólico, que é no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquela voz ribombou lá no profundo. Não é isto, irmão Ronaldo? Isto é a verdade. Isto fala comigo. Ah, se tivéssemos tempo, eu queria dar testemunho a vocês, como foi que Deus me alcançou com esta mensagem. Por isso creio nele de todo o meu coração, quero gastar toda a minha vida no serviço dele, porque sei que ele me amou. Ele me deu sonhos para me tirar do amarrio, né? Das ataduras da denominação, quase que eles me seguram lá. Falso profeta. Isso é falso profeta. São Mateus 24 está se cumprindo. Mas eu ia na Bíblia, mas está escrito aqui, é verdade. Batismo é no nome do Senhor Jesus. Jesus não é a segunda pessoa, ele é o primeiro e o último. Deus me deu 3 sonhos e me tirou de lá, graças a Deus. Bondoso Pai, damos graças a Ti, Senhor, com nossas palavras simples, humildes, mas o Senhor conhece os nossos corações e sabe que verdadeiramente temos uma gratidão ao Senhor, não tendo nenhum mérito, tal como aquele ladrão crucificado à sua direita. Ele sabia que não era merecedor de nada, mas nos últimos momentos de sua vida, ele olhou para Jesus e disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Pai bendito, eu encomendo a Ti, Senhor, esta amada igreja, que não haja nenhum dos meus irmãos indiferentes com o Senhor, indiferentes para com a sua palavra, mas que todos estejam amando esta mensagem, amando a vinda do Senhor, amando as suas promessas de vida eterna. Senhor, mais uma vez te pedimos, perdoa nossas falhas, perdoa nossas fraquezas. Nós reconhecemos que temos, porém essas falhas, essas fraquezas é na nossa carne. A nossa alma não peca, a nossa alma não há incredulidade nela, ela crê no Senhor. Então, Senhor Deus, perdoa-nos e ajude a vir à mesa do Senhor. Te pedimos no nome de Jesus, teu Filho amado. Amém, Senhor. Amém, amém.